Amém. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a graça e a paz. Amém? Amém. Irmãos, quem é que crê que Jesus ele já preparou o ambiente? E eu quero começar com uma pergunta simples, que diz assim: onde é que a nossa fé realmente aparece? Onde a nossa fé começa? A fé de verdade, ela não nasce no palco, ela não nasce no culto. Ela nasce na hora de lavar uma louça, ela nasce na hora de ajudar o filho com a tarefa, na hora de dividir as contas do mês, e até mesmo naquele cansaço que bate no final do dia. E ainda assim a gente trata aqueles que moram conosco com mansidão. A fé nasce ali, nas coisas simples da nossa casa, do nosso cotidiano, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Porque a rotina de casa, ela não é uma pausa na vida espiritual. Ela é onde a vida espiritual ela se prova verdadeira ou ela se revela fingida. E é sobre isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações essa noite. Como uma família é o lugar onde a fé ganha forma, dia após dia, nas coisas pequenas. E para isso, o Senhor ele colocou no meu coração uma mulher que é pouco falada e é pouco citada também na Bíblia, mas que carrega um dos exemplos mais poderosos de fé de toda a Escritura. E o nome dela é Eunice. Ela tinha uma fé que não era fingida. Ela tinha uma fé constante, uma fé simples, uma fé firme. E ela fez a diferença no seu lar. E essa fé ela foi transmitida antes a Lois, sua mãe, e depois passada a seu filho Timóteo. E essa história ela carrega algo muito forte, muito poderoso. Porque todos nós aqui temos em casa um Eunice em grande potencial de trazer por meio da fé aqueles que estão agora, nesse exato momento, na nossa casa, aqui, para a igreja, para a casa do Senhor. Ela não está entre os grandes heróis que a gente costuma falar quando a gente fala sobre fé. Ela não liderou o exército, ela não subiu ao trono, não profetizou diante de reis. E a Bíblia dedica a ela poucas palavras, num versículo quase escondido, dentro de uma carta pessoal de Paulo a Timóteo. E é exatamente aí que está a lição mais importante das nossas famílias hoje. Nem toda influência que Deus usa é barulhenta. Nem todo chamado é público. Muitas vezes o teu chamado é ser diferença na tua casa, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo, para os seus pais. E o fruto mais duradouro muitas vezes nasce longe dos holofotes, dentro de uma casa comum, numa rotina comum, através de uma fé simples e constante. E eu declaro que famílias aqui vão carregar essa fé, vão ser como Eunice em seus lares. Hoje eu quero que cada família aqui presente saia entendendo uma verdade: o que você faz dentro de casa, seja orando, seja ensinando, seja corrigindo, ou seja repetindo princípio todos os dias, mesmo que pareça pequeno, você não está apenas mantendo uma casa, mas formando um legado. E através dessas atitudes, firmadas em Cristo, firmadas por meio da sua fé em Cristo, pode transformar o próximo grande homem ou mulher de Deus. E isso começa com um exemplo de Eunice. E é por isso que o tema dessa mensagem é: quando Cristo ocupa o centro da casa, até o comum ganha propósito. Glória a Deus.
2 Timóteo 1:5, certo? Amém? Lembre-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você, essa mesma fé continua firme. Lá no 3:15. 14:15. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eunice não apareceu na multidão, ela apareceu na formação de um jovem chamado Timóteo. No versículo que nós lemos, em 2 Timóteo 1:5, repare como Paulo apresenta Eunice. Não como uma líder de multidões, mas como parte de uma linhagem de fé silenciosa. Avó, mãe e filho. 3 gerações. E nenhuma delas aparece nos grandes relatos de milagres públicos do livro de Atos. Elas aparecem numa nota pessoal, numa carta íntima entre Paulo e seu discípulo mais próximo. Mas ainda assim, carrega uma grande mensagem. Isso desafia a forma como a gente costuma medir influência espiritual hoje. Porque nós vivemos numa cultura que valoriza o palco. O mundo valoriza o palco. Mas Deus honra o fundamento. A cultura valoriza o holofote, o número de pessoas que assistem, mas a Bíblia registra que a fé mais duradoura muitas vezes nasce onde ninguém está filmando, onde ninguém está vendo, onde ninguém está aplaudindo, na formação silenciosa dentro de uma casa. Que legal que vocês têm passado para a sua família, para aqueles parentes que não conhecem a Deus ou estão distantes. Qual legado está sobre a sua casa hoje? Eunice não precisou aparecer na multidão, porque ela já estava exatamente onde Deus a queria. Ela estava na formação de um menino chamado Timóteo, que décadas depois se tornaria um dos pilares do cristianismo primitivo, responsável por pastorear igrejas inteiras e por receber 2 cartas do Novo Testamento, escritas diretamente para ele. E foi através de uma mãe que não só falou sobre fé, mas viveu em seu lar essa fé. Repara no que isso significa. Antes de Timóteo se tornar um dos maiores colaboradores do apóstolo Paulo, um jovem líder capaz de pastorear igrejas, ele foi durante anos apenas um filho sendo ensinado dentro de casa. A nova geração hoje aguarda os pais que já viveram o suficiente com Deus para ensiná-los o caminho que eles devem permanecer. Ninguém aplaudia aquilo que acontecia na casa de Timóteo. Ninguém filmava aquilo, era só uma mãe ensinando as escrituras. Dia após dia, no ambiente comum do lar. E para muitos isso parece pequeno, mas foi tão grande que atravessou gerações. Um exemplo de uma mãe que refletiu de forma poderosa na vida de seu filho. Foi exatamente esse ambiente comum, sem palco, sem plateia, que formou o caráter e a fé de um homem, que depois impactaria gerações inteiras. O invisível de uma casa
se tornou a influência de um ministério que atravessou séculos. E é por isso que o nosso ministério começa no nosso lar. O nosso maior ministério dado por Deus é a nossa família. E se na nossa casa não estiver bem, se o nosso relacionamento com a nossa família não estiver bem, do que será o resto? E isso nos ensina algo poderoso sobre colocar Cristo no centro da casa. Às vezes você não vai ver o fruto imediatamente, como foi com Eunice. Ela viu o fruto do que ela havia feito anos depois. Às vezes você está orando há anos para o retorno do seu filho à casa do Senhor. Mas não é tarde demais para o agir de Deus, porque o mesmo Deus que acalma o vento e aquieta o mar, Ele vai trazer o seu filho de volta. Ele vai trazer o seu cônjuge de volta. E é por meio da sua fé que está aqui ouvindo sobre ele. Vai parecer pequeno, repetitivo, sem grandeza alguma, mas o que se ensina, o que se ora, o que se corrige com amor dentro de casa, não está apenas mantendo a rotina, mas formando um legado. Uma geração de levitas, de sacerdotes, de homens e mulheres de Deus, ministros da palavra. E se você é mãe, pai, avó ou avô, e sente que está fazendo pouco, orando, enquanto todos dormem, corrigindo com paciência, repetindo o mesmo princípio pela centésima vez, saiba que esse é exatamente o tipo de fidelidade que Deus usou para formar Timóteo. Que Deus vai usar para trazer a sua família de volta. Através de uma constância silenciosa, feita em nome do Senhor. Isso é sementeira de propósito eterno. Não é coisa pouca. Não menospreze o que você ensina em casa hoje. Não menospreze o exemplo que você tem dado em casa hoje. Só porque ninguém está vendo. É ali, no comum, que Deus está formando quem irá impactar gerações. Você não precisa disputar palco para ter significado diante de Deus. Às vezes o lugar mais estratégico do reino de Deus não é o culto, é a sua casa. É a mesa da sua casa. É o quarto das crianças. É a hora de dormir. A rotina que ninguém aplaude. Então, pais e mães, parem de medir o valor do que fazem em casa pela quantidade de pessoas que percebem. Deus percebe. E é isso que importa. Você tem feito a sua parte. E a honra é para Deus. E a recompensa ela vem de Deus. A fé de Eunice foi transmitida, não apenas falada. Primeiro foi transmitida de sua mãe para ela. Depois ela transmitiu para o seu filho. De geração em geração. A bênção ela foi multiplicada. A bênção sobre o seu lar ela vai ser multiplicada. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, que nós lemos, Paulo não diz apenas que Timóteo conhecia a Bíblia. Ele diz, desde a infância. Isso significa que Eunice não esperou Timóteo crescer para começar a pregar a palavra, para começar a ensinar as Escrituras. Ela começou cedo, no dia a dia, na conversa comum, na repetição paciente. E existe uma diferença enorme
entre falar da fé e transmitir a fé. Falar é comentar um versículo de vez em quando, mas transmitir é viver aquilo diante dos olhos de quem te observa todos os dias. É corrigir com paciência, é orar junto, é explicar as escrituras enquanto se faz a vida da casa, é deixar que a criança veja a coerência entre o que se fala e o que se vive. E Timóteo cresceu num lar onde, muito provavelmente, o pai era grego e não compartilhava da mesma fé judaico-cristã da família. E o texto de Atos vai dizer isso. Ou seja, Eunice não teve um ambiente perfeito. Eunice não tinha um casamento inteiramente alinhado espiritualmente para formar o seu filho na fé. Mesmo assim, ela transmitiu. Mesmo em um lar espiritualmente desigual, ela plantou o que era dela para plantar. Independente de como esteja a sua casa hoje, Deus quer te usar na sua casa, do jeito que ela está. Porque é do jeito que ela está que Ele vai agir e transformar de maneira poderosa. E isso é libertador para muitas famílias aqui hoje. Você não precisa esperar que o seu cônjuge se converta novamente. Não precisa esperar a casa perfeita, não precisa esperar circunstâncias ideal para começar a formar a fé dos seus filhos. Porque alcançando o seu filho, você pode muito bem alcançar o seu cônjuge, alcançar a sua cunhada, o seu tio, o seu avô, a sua avó, a sua família inteira, e juntos servirem ao Senhor, como diz Josué. Muitas vezes você vai começar com o único intuito, alcançar o seu filho, e Deus vai te surpreender o dobro, porque Ele vai alcançar a tua família inteira. Eunice não esperou. Ela começou com o que ela tinha e no ambiente que ela tinha. Não é o ambiente que vai tornar Deus maior ou menor. Deus é grande em todas as circunstâncias. Deus é grande em qualquer ambiente. Deus é grande no meio de todos nós, onde nós estivermos. O nome dele é grande. Só Ele é santo. Só Ele é perfeito. E Ele quer transformar lares nessa noite. Ele quer alcançar famílias nessa noite. E não precisa de um ambiente perfeito, porque Ele já é perfeito o suficiente. Se o seu lar não é espiritualmente perfeito ou unido, isso não é desculpa para parar de ensinar a fé aos seus filhos. Plante você o que é seu para plantar. Glória a Deus. O que parece pequeno no secreto pode frutificar em gerações. Lá em Provérbios 22, 6, diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Irmãos, ninguém, olhando para Eunice, ensinando as escrituras a um menino em casa, poderia imaginar o impacto que isso teria. Que aquele gesto comum resultaria num dos maiores nomes da história do cristianismo. Timóteo se tornaria colaborador direto do apóstolo Paulo, líder da igreja em Éfeso. E
destinatária de 2 cartas que até hoje orientam pastores e líderes ao redor do mundo. Até hoje a história que começou lá em Eunice impacta a nossa geração. Porque nos ensina que o reino de Deus ele cresce primeiro no invisível. Antes do fruto público, existe sempre uma semente plantada no privado. Seja você aquela que vai plantar a semente no seu filho. Seja pai, seja mãe, avó, avô. Vocês carregam essa responsabilidade porque o Senhor confiou essa missão a vocês. Sabe, às vezes nós reclamamos da casa desarrumada, mas pela glória de Deus nós temos uma casa para morar. Glória a Deus. Antes do grande ministério, existe geralmente uma mãe, um pai, uma avó ou um avô ensinando no comum, sem plateia, sem reconhecimento público. Muitas famílias hoje vivem pressionadas pela sensação de que precisam produzir resultado visível o tempo todo. Onde o filho precisa se destacar, onde a família precisa parecer estar bem, onde o testemunho precisa ser espetacular. Mas o exemplo de Eunice desmonta essa pressão. Porque talvez você esteja formando um destino enquanto lava louça. E glorifica o Senhor enquanto lava louça. Enquanto arruma uma casa, e glorifica o Senhor enquanto arruma a casa. Porque graças a Ele, nós temos uma louça para lavar, uma casa para arrumar. E o nosso lar não deve ser um fardo na nossa vida. Porque Deus nos levantou para cuidar do nosso lar. Talvez você esteja aconselhando enquanto arruma a casa, talvez esteja intercedendo enquanto todos dormem. Talvez esteja acordando um pouquinho antes de trabalhar para orar, para interceder pela sua família. Deus tem visto todos esses gestos. Deus tem visto e tem respondido. Às vezes não vai ser uma transformação grande demais no tempo curto, mas uma transformação pequena, mas valorosa para o Senhor. Valorize as pequenas mudanças, as pequenas transformações. Porque é somente no tempo de Deus que ocorrerão as grandes transformações. Porque constância forma caráter e exemplo sustenta discurso. Fé vivida marca mais do que fé falada. Não é sobre fazer o que parece grandioso aos olhos dos outros. É sobre permanecer fiel no que parece simples aos olhos do mundo, mas que é precioso aos olhos de Deus. E a sua família é preciosa para Deus. E Ele vai restaurar na hora certa. Há uma promessa nisso. Vejam, o que nasce no secreto, quando Deus decide frutificar, alcança gerações. Eu poderia parar por aqui, mas Deus tem uma porção dobrada para a sua família. Eunice plantou em Timóteo. Timóteo discipulou igrejas inteiras. E o que aquela mãe fez, sem imaginar o alcance que teria, hoje ela influencia milhões de cristãos. 2000 anos depois. Porque nós ainda lemos as cartas escritas para o filho que ela formou.
Não desista do que parece pequeno, do que parece repetitivo no seu lar. Você pode não ver o fruto agora, mas o que se planta no secreto, Deus sabe fazer frutificar em tempo e em geração. Toda família tem uma Eunice em potencial dentro de casa. E essa Eunice pode ser você, que está aqui recebendo do Senhor para transbordar na sua casa. Você pode começar essa mudança no seu lar hoje, quando chegar no culto. Lá em Atos 16:1 diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Antes de ser discípulo, Timóteo foi filho. Antes de ser líder, ele foi discipulado dentro de casa. Isso significa que o ministério dele começou muito antes de Paulo. O encontrar em Listra começou anos antes, na sala de uma casa comum, com uma mãe fiel. E aqui está o convite para cada família hoje. Você pode ser a Eunice da sua casa. Não importa se você é mãe, pai, ou irmão mais velho, ou avó, tia. Todo lar tem espaço para alguém que decida ensinar as escrituras, que decida tornar o nome do Senhor conhecido, que decida glorificar e exaltar o nome do Senhor em cada parede da sua casa, em cada cômodo do seu lar, que decida convidar o Senhor para dentro do seu lar, não para visitar, mas para fazer morada. E que faça isso com constância, orar pelos que ali moram e viver a fé de forma coerente diante de quem observa. E em algumas famílias vai ser o caso de terem crianças muito pequenas. E as crianças, elas repetem o que os pais ensinam. Elas estão em fase de formação. Então ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir. Não é sobre ser perfeito. Eunice não teve um casamento ideal, espiritualmente. O pai era grego. Ela não teve recursos extraordinários. Ela não teve visibilidade nenhuma. Ela teve uma fé que não era fingida, que não era superficial, um coração disposição para ensinar no dia a dia. E isso é replicável em qualquer casa representada aqui hoje. Decidam hoje ser a Eunice ou o Timóteo da sua própria história. Seja formando ou sendo formado. E aí eu falo para as crianças, os jovens. Quem planta a fé com fidelidade, ou quem recebe essa fé e leva adiante. Deus não se esconde no extraordinário. Ele habita no cotidiano da casa. Às vezes nós estamos esperando uma grande manifestação, um grande avivamento. Mas e se o seu avivamento for a sua família? Se a grande manifestação da glória e do poder de Deus for na sua casa? Se o milagre que você precisa para crer novamente for no seu filho, no seu cônjuge, nos seus pais. Às vezes nós esperamos coisas grandes e tratamos comum as coisas pequenas. Mas nada do que o Senhor faz é comum. Tudo que Ele fizer, tudo que Ele colocar nas mãos, vai ser extraordinário.
Deuteronômio 6, 7. Diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas, quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Glória a Deus. Aqui nesse versículo, Moisés não disse aos pais de Israel para reservarem a fé só para o tempo. Ele disse o contrário, que a palavra de Deus deveria estar presente em casa, em cada lar, sentados diante de uma mesa, sentados no sofá da casa, andando pelo caminho, deitando, se levantando. Em cada atitude nossa, nós precisamos transbordar a glória de Cristo para alcançar aqueles que ainda não a conhecem, ou aqueles que já a conhecem, mas que precisam ter um reencontro. E é começando na nossa casa que nós podemos alcançar outros. Antes de nós queremos alcançar os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, nós precisamos primeiro alcançar o nosso lar, a nossa família, que é o projeto do Senhor. Ou seja, a fé de uma família não é medida pela frequência que vem ao culto. É medida pela presença de Deus dentro da rotina. E muitas famílias acham que precisam de um momento espetacular para sentir Deus. Uma viagem, uma conquista, um milagre visível. Mas a verdade é que Deus já se faz presente no conjunto da sua casa. Na hora de arrumar a casa, no trabalho de cada dia, no cuidado com quem você ama, no servir na sua casa, no ser servido na sua casa. O que muda não é o cenário, é o olhar. Nós precisamos passar a enxergar Deus andando pela nossa casa, Deus fazendo morada nos nossos corações, na nossa família. Nós precisamos passar a enxergar essa presença constante na vida dos filhos, na vida do esposo. Pare de esperar um momento especial para praticar sua fé em casa. Todos os dias são especiais. A partir do momento que Deus nos levanta pela manhã, Ele nos concedeu mais um dia para nos colocarmos na presença dEle e nos fazer como eu disse. O momento é este, hoje, nas tarefas de sempre, nas tarefas repetitivas. A santidade de uma família se constrói nas pequenas escolhas repetitivas. Lá em Colossenses, eu saio marcando tudo. Tudo. Deus é maravilhoso. Lá em Colossenses 3:23 diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Glória a Deus. Santidade em família não é um evento. Não é uma coisa que vai acontecer a cada mês, a cada ano. É um acúmulo de decisões pequenas, tomadas repetidamente. Como, por exemplo, escolher responder com mansidão quando poderia responder com grosseria. Escolher servir mesmo cansado. Escolher administrar
bem o que Deus confiou àquela casa: o dinheiro, o tempo e as palavras, mas principalmente um momento de comunhão com a sua família. Porque são esses momentos em que Deus te dará a oportunidade perfeita para ensinar, para falar das Escrituras. É onde todas as respostas que os seus familiares carregam, eles encontrarão. Porque você tem a resposta através da ferramenta que Deus nos ofertou. Todas as respostas, tudo aqui. Paulo não disse: faça uma coisa grande de coração. Ele disse: tudo quanto fizerdes. Isso inclui coisas grandes e coisas pequenas. O trabalho, a limpeza, o cuidado com os filhos, a paciência com os pais idosos, a paciência com o casal. Tudo isso feito para o Senhor deixa de ser tarefa e se torna adoração. Você está adorando ao Senhor enquanto você cuida do seu filho. Você está adorando ao Senhor enquanto você dá amor ao seu esposo ou à sua esposa. Você está adorando ao Senhor enquanto você cuida do seu lar. Enquanto o seu lar não é um fardo para você, mas sim algo valioso que Ele entregou nas suas mãos. Isso significa que a mãe que cuida da casa com amor está adorando. O pai que trabalha com integridade para sustentar a família está adorando. O filho que obedece com respeito está adorando. Você não precisa de um palco para adorar. A sua casa é lugar de adoração. A sua casa é lugar de habitação para o Senhor. Você precisa de um coração disposto dentro da sua própria rotina. Nós vivemos tanto no piloto automático, numa rotina cansada, onde muitas vezes a gente separa 5 minutos para falar com o Senhor. Mas não espere você estar parado, sem fazer nada para falar com o Senhor. Você pode falar com o Senhor enquanto você está caminhando para o seu trabalho. Você pode falar com o Senhor dentro do ônibus. Você pode falar com o Senhor enquanto leva o seu filho para a escola, enquanto lava a louça, enquanto arruma a casa, enquanto toma banho. Em todos esses momentos, você pode falar com o Senhor. E eu não ia falar sobre isso, mas eu preciso obedecer ao Senhor. Fala. Quando eu falo sobre falar com o Senhor em qualquer momento do dia, quinta-feira pela manhã, Ricardo ia pregar à noite. E eu já sabia qual era a palavra, porque Deus tem falado isso no coração dele há muito tempo, sobre o perdão. E na quinta-feira pela manhã, eu conversei com o Senhor. Eu precisava liberar perdão para minha sogra. Na quarta noite ele me falou que ia chamar ela para vir para a igreja na quinta. E eu, descrente, porque nós já convidamos várias vezes e nunca obtivemos resposta. Nem que não, nem que sim. Só que na quinta de manhã Deus me pegou de jeito. E não foi parada sem fazer nada, mas foi lavando a louça. Foi fazendo almoço. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu preciso. Eu decido hoje, eu escolho hoje liberar esse perdão. Eu quero, eu preciso que o Senhor coloque ela na minha frente hoje à noite. Porque hoje eu vou pedir perdão para ela. Quando foi de noite, um pouco antes de vir, ela ligou para o Ricardo. E eu achei que era para dizer que não ia vir. Porque mesmo que a gente fale com o Senhor, mesmo que a gente entregue para Ele, o nosso lado humano tende a desacreditar. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: ela não vai. Mas amanhã eu mando um áudio para ela. Só que Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito e age nas horas certas, no momento certo, que ela falou: minha filha, eu estou aqui na frente da igreja. Aleluia! E ela veio.
E assim como ele pediu perdão para ela e deu perdão para ela, eu fiz a mesma coisa. E nós nos perdoamos. No comum da louça que eu estava lavando, no comum da comida que eu estava fazendo, Deus fez um agir poderoso. Glória a Deus. Escolha hoje, dentro de casa, uma atitude comum e faça ela com o coração voltado para Deus. Não para a aprovação de ninguém, porque nós já fomos aprovados em Cristo. E agora o coração dessa mensagem. Quando Cristo ocupa o centro da casa, até o comum ganha propósito. Isso nos leva a Colossenses 3:17, que diz assim: e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. A mudança que Cristo faz numa casa não é, na maioria das vezes, uma mudança de circunstância. É uma mudança de sentido. Ele dá um novo sentido para o seu lar. Ele dá um novo sentido para a sua família. Ele dá um novo rumo para a sua vida e da sua família. Porque é inevitável, onde Deus habita, há uma mudança. Há um propósito comum. E a minha vida ela ganhou um novo sentido depois que eu liberei perdão. Porque muitas portas estavam travadas porque eu não havia perdoado nessa hora. E hoje, para a glória do Senhor, nós podemos iniciar um projeto que Deus colocou no nosso coração como um casal. Que é um podcast voltado ao Senhor, para falar sobre Ele no canal do YouTube. Já era um projeto muito antigo, mas só se abriu. Essa porta só se abriu depois que perdões foram liberados. A mesma louça, o mesmo trabalho, a mesma criação dos filhos, quando feitos em nome do Senhor, deixam de ser tarefas. Pense na mãe que troca a fralda de um bebê de madrugada. Aos olhos do mundo, isso é apenas um trabalho cansativo. Mas se aquela mãe faz isso em nome do Senhor, ela está formando uma vida para o reino de Deus. E aquele gesto comum carrega uma eternidade. Pense no pai que sai cedo para trabalhar e chega cansado. Aos olhos do mundo é só rotina de sustento. Mas se aquele pai, com integridade em nome de Cristo, sustentando sua casa com honestidade, ele está pregando um sermão sem falar uma palavra. Pense no jovem que ajuda em casa, que tem paciência com o irmão mais novo, que honra pai e mãe mesmo quando não concorda. Isso, feito para o Senhor, forma o caráter de Cristo antes mesmo que o mundo perceba. É quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa casa. É quando nós, antes de fazer qualquer coisa, nós o colocamos no centro. Nós apresentamos a Ele: Senhor, se for da tua vontade. E esse é o segredo. Não é o tamanho da tarefa, não é quantas tarefas a gente vai fazer no dia a dia que determina se ela tem um propósito eterno. É o nome em que ela é feita. E quando toda a casa entende isso, a rotina inteira se transforma num altar contínuo na presença de Deus. Sem precisar de palco, sem precisar de microfone,
sem precisar de plateia. E é por isso, quando alguém te perguntar como é que faz para equilibrar fé e rotina, a sua resposta não vai ser que é separar essas duas coisas, porque essas duas coisas andam juntas. A resposta bíblica não é separar os dois compartimentos, é unir os dois num só propósito. Fazer tudo, o extraordinário e o comum, em nome de Jesus. E é por isso que vai o desafio. Esse desafio é para a semana inteira, porque essa palavra vai ecoar no teu coração. Enquanto você não fizer esse desafio, essa palavra não vai parar de ecoar. Escolha amanhã uma tarefa qualquer. E antes de fazê-la, diga em oração: Senhor, eu faço isso em teu nome. E você vai ver que algo vai mudar dentro de você. Porque uma casa sem Cristo no centro é uma casa de tarefas, é uma casa de obrigações. Mas uma casa com Cristo no centro é uma casa de propósito. E a diferença não está no que se faz, mas em nome de quem se faz. A mesma louça lavada, a mesma conta paga, a mesma conversa difícil com o filho. Tudo pode ser vazio ou pode carregar a eternidade. Depende de quem está no centro daquela casa. Depende de quem está no centro da sua casa, da sua família. Muitas famílias estão cansadas não porque fazem muitas coisas, mas porque faz tudo sem sentido, sem um propósito, sem Deus no centro. E família cansada, sem propósito, é terreno fértil para a desunião. Mas quando Jesus ocupa o centro, o mesmo dia corrido ganha a beleza. O mesmo cansaço é como um bálsamo para a sua vida, porque Deus te deu um emprego. Porque cada gesto passa a fazer parte de algo maior. E para encerrar, Eunice nunca soube o alcance que a sua fidelidade teria. Ela só sabia que precisava ensinar o seu filho a conhecer Deus, dentro das paredes comuns de uma casa comum. E Deus, no tempo dele, transformou aquele investimento invisível em um dos maiores legados espirituais do Novo Testamento. Talvez você sinta hoje que está atrasado ou atrasada, que não fez o suficiente, que a sua casa não é um exemplo perfeito de fé. Mas o convite de hoje não é para a perfeição, é para a fidelidade, é para uma fé firme e constante, é para colocar Deus no centro da sua casa, da sua família, da sua vida. Então comece ou continue plantando a semente, que Deus fará frutificar. Vocês não precisam de uma rotina diferente, vocês precisam de um novo olhar para enxergar que Deus já está presente em cada detalhe de cada cômodo da sua casa. Se você reconhece que precisa retomar esse lugar de ensinar a fé dentro de casa, com seus filhos, netos, ou com quem Deus colocou sob seus cuidados, eu te convido a entrar em oração agora, a se colocar de pé, a estender as mãos para a sua casa. E como um ato de fé, nos posicionar como Eunice se posicionou. Nós vamos entregar as nossas famílias a Deus e pedir que Ele nos use como Eunice ou Timóteo da nossa geração.